o doutor Noel Mendonça, angiologista do Hospital Incá. Vamos falar a partir de agora sobre trombose. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Satisfação em te receber aqui na Clube FM 92.7. O prazer é meu estar de novo aqui nessa casa, né? Sempre muito bem recebido. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Elane. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Vamos falar sobre uma pauta importante, trombose. E a pergunta inicial, doutor, quais os fatores que levam o paciente a ter trombose? Bom, a trombose, muita gente acha que tem relação com varizes, né, com ferida na perna e tal, mas a trombose ela tem um caráter genético, né? A pessoa já nasce predeterminada a ter aquele evento trombótico, tá? Então tem algumas alterações no sangue que a gente pode até medir isso, né, fazendo um exame de sangue para ver se a pessoa tem uma predisposição a ter ou não. Só que a gente acaba não fazendo isso com todas as pessoas. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas, vou dizer assim, 99%, tem uma alteração genética e nunca vão ter uma trombose na vida. Então, por isso que a gente não está investigando todo mundo. Mas quando a pessoa tem um evento trombótico, e principalmente quando tem 2 eventos trombóticos, né, tem 2 tromboses, né, em intervalo de tempo, a gente acaba investigando essa pessoa para ver se ela precisa ser anticoagulada para o resto da vida ou não. O senhor é um profissional técnico, estuda, se dedica muito tempo ali à seara da medicina. Mas aqui a gente está falando para um público diverso e que nem todo mundo conhece a parte técnica da medicina. São um grupo, na verdade, muito seleto que conhece esse termo técnico. O que de fato seria, doutor, a trombose, de uma forma mais simples de explicar para o nosso público ouvinte? Pronto, a trombose é quando o sangue coagula dentro do vaso. Então, o sangue, vamos dizer assim, um termo bem popular, ele endurece dentro do vaso, né? Tem alguns eventos que levam a isso, juntamente com a predisposição genética, né? Então, tipo, a pessoa que tem uma predisposição genética e usa anticoncepcional, que é um hormônio, né? Isso que ele pergunta, se é mito ou verdade essa questão do anticoncepcional das mulheres. É verdade. Agora, o anticoncepcional sozinho, ele não consegue fazer a trombose. É tanto que os médicos prescrevem anticoncepcional para as mulheres usarem, né? Mas o anticoncepcional, naquelas pessoas que têm uma carga genética a ter a trombose, elas podem desenvolver a trombose, né? Então, o anticoncepcional sozinho não causa. Não é para parar de usar o anticoncepcional achando que vai ter uma trombose por conta dele. Mas se já tem uma predisposição, é um alerta, né, pode levar à trombose. Mas assim, a pessoa que tem uma carga genética, até uma infecção viral, tipo uma gripe, pode levar ao evento da trombose, tá? E a trombose, como eu falei, é quando o sangue coagula dentro desse vaso, que geralmente é um vaso importante, né? A grande maioria dos eventos trombóticos acontecem nos membros inferiores, né? Porque é onde o sangue passa com uma velocidade menor do que no resto do corpo, na veia. Então, geralmente acontece aí. Outra coisa que pode levar à trombose também, que é muito comum, é o câncer. Qualquer tipo de câncer. Câncer de mama, de cólon, de tireoide, qualquer tipo de câncer. Porque o câncer, né, é um evento que deixa o sangue da gente mais viscoso. Então, naquelas pessoas que já têm uma predisposição a ter trombose, se está com um câncer, uma neoplasia, né, pode desenvolver a trombose. Às vezes a gente identifica que a pessoa tem uma neoplasia, um câncer, quando ela desenvolve uma trombose, que a gente acaba investigando outras coisas e acha o foco principal, que é o câncer. Bom, agora 1h18, estou conversando com o doutor Noel Mendonça, angiologista do Hospital Incá, no oferecimento aqui da Ortocentro Ortopedia e Ortocentro Físio. Juntas oferecem ortopedia, fisioterapia, acupuntura, RPG, pilates e dermatofuncional. A Ortocentro ampliou o horário da fisioterapia, agora das 7 às 20 horas, isso de segunda a quinta-feira, e das 7 às 18 na sexta-feira. Ortocentro Ortopedia e Físio, no 3º piso do Shopping Itaguari. Telefone é o 3631-6346, direção do competente Dr. Ricardo Falcão. E liquidação Zig Zag Modas, a liquidação mais esperada começou no dia 1º de fevereiro, tudo com preço de banana, com até 50% de desconto. Aproveite liquidação Zig Zag Modas de 1º de fevereiro até o dia 25. Você não pode perder esta promoção. Doutor, tem uma idade assim com uma maior incidência para a pessoa desenvolver a trombose? É algo também relacionado mais a mulheres ou também estendido a homens?
questão da trombose? Bom, a trombose ela pode acontecer em qualquer idade, né? Mas ela é mais frequente na mulher em idade reprodutiva, por conta dos hormônios que a mulher produz, né? São os estrógenos. O homem não tem estrógeno. E a mulher produz esse hormônio feminino, estrógeno, progesterona. Naquelas pessoas que já têm uma predisposição genética a ter a trombose, podem desenvolver a trombose. Mas repito que ela pode acontecer em qualquer idade. Entendi. Tá? É mais difícil, mais raro a gente ver em criança, mas pode acontecer também. O senhor falou que era um problema, na verdade, desenvolvido nessa questão da coagulação do sangue. Isso. Quais são os sinais, doutor, a partir desse momento que a pessoa pode perceber, ó, tem algo de errado aqui no meu corpo? Pronto. Os sinais são muito variados, né? Tem gente que tem só um leve edema no membro inferior, é um inchaço, né? O membro fica maior, um membro maior do que o outro. É um sinal de alerta. Outro sinal de alerta é dor. Aquela dor que aparece de uma hora para outra, a pessoa começa a sentir dor no membro inferior, né, na perna. E acontecendo um desses eventos, né, principalmente o inchaço, dor ou incômodo em um dos membros, aí é melhor procurar ajuda médica, que pode ser o clínico mesmo, né, da emergência, o clínico do posto de saúde. Aquele médico ele vai saber inicialmente conduzir o paciente, porque a gente identifica que o paciente tem uma trombose fazendo um exame chamado Doppler, né, que é um ultrassom da circulação. Né? A gente faz um ultrassom da circulação e vê se aquele vaso está obstruído ou não. Então, esse médico, né, que faz o atendimento inicial, que é o emergencista, né, que pode ser o clínico do posto de saúde, da emergência do hospital, ele vai saber identificar se a pessoa tem uma suspeita de trombose, encaminhar para fazer o exame ou encaminhar para o especialista. Bom, agora 1h21, estamos com o doutor Noel Mendonça, angiologista do Hospital Incá, e tem um ouvinte para participar conosco aqui na ponta da linha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Elane. Boa tarde, doutor. Eu gostaria de perguntar ao doutor sobre problemas que eu tenho com varizes. Eu tenho muitos vasos, doutor, nos pés, as pernas. E eu dei, doutor, para sentir assim uma cãibra tão forte, e ela pega assim na coxa, até na coxa, ela dá essa cãibra horrível. De noite, quando eu estou dormindo, se eu me virar de repente, não tiver um jeitinho para me virar, ela me pega, doutor, dá um nó terrível. E outra, tem uma cabeça de veia que, volta e meia, ela fica assim pulsando, como que está fervendo o sangue, assim, entendeu? Aí eu já tomei muito aquela varicel, doutor, mas eu não deu resultado nenhum. Eu estou tomando agora Varivax. Eu estou sentindo melhor, principalmente as dores nas pernas, o inchaço nos pés. Eu gostaria que o senhor tirasse e desse uma resposta sobre isso, porque aí eu aproveitei, porque não é todo dia que a gente encontra um doutor assim no ar, né, para esclarecer a gente, nossas dúvidas. E se a gente vai pagar uma consulta dessa, doutor, no INCAR, o senhor sabe quanto é, então a gente faz essa consulta no ar. Muito obrigada, doutor, e um abraço ao senhor, e Deus continue lhe abençoando. Tá aí 1h23, doutor. Amém, dona Maria. É um problema muito frequente na população, né? São essas varizes de grosso calibre, né? Provavelmente ela começou com essas varizes ainda na fase jovem, né? E com o passar do tempo elas foram aumentando de tamanho, né? As varizes também, ela tem uma origem genética, né? Então tem famílias que as pessoas têm mais varizes e tem outras que quase que não têm varizes. O que é que piora, né? As pessoas relacionam muito com a piora, né, do aumento dos vasos nas pernas, com carga horária de trabalho, ficar muito tempo em pé, subir escada, pegar peso, né? Mas tudo isso é mito, né? O que realmente importa é a carga genética que a pessoa tem. E isso, com o passar dos anos, esses vasos vão aumentando de tamanho. O que é que piora? É o indivíduo ser do sexo feminino, por causa dos hormônios que a mulher produz, então estrógeno, progesterona,
São vasodilatadores e esses hormônios que a mulher cicla todo mês, né, esses hormônios sobem e descem, né, com o ciclo ovulatório, eles fazem os vasos dilatarem. E, tendo a carga genética sendo mulher, gestação. Então, quanto mais filho a mulher que tem a carga genética tiver, mais varizes ela pode ter. Porque aquelas varizes que aparecem durante a gravidez, elas não desaparecem depois da gravidez. Porque durante a gravidez, esses hormônios que são vasodilatadores, eles aumentam muito, né? E além disso, né, a própria criança, útero, o líquido amniótico, comprime o sistema venoso que está vindo dos membros inferiores, fazendo com que apareçam varizes na gravidez. Respondendo à questão de Dona Maria, né, dos sintomas que ela sente, pode estar relacionado sim à quantidade de vasos que ela tem, né? Então essas veias calibrosas, né, a gente acha que é só o sangue arterial que nutre os tecidos, que leva oxigênio, mas o sangue venoso também faz isso. Então, como ela tem essas veias calibrosas, esse sangue acaba não circulando bem durante o dia, né? Esse sangue fica parado, fica velho, vamos dizer assim, fica sem nutrientes, sem oxigênio, e tudo que está ao redor dele sofre. Então, por isso que ela, durante o dia, fica com a perna para baixo, e à noite ela sente mais os sintomas. Quando ela deita, que dorme, né? Ela tira o efeito da gravidade, esse sangue é renovado e ela acorda um pouco melhor. O ideal, Dona Maria, é a senhora procurar um profissional de saúde, né, um angiologista, para a gente ver seu caso direitinho, ver como é que está a parte interna, as safenas, e ver o melhor tratamento para a senhora, viu? Porque às vezes um tratamento simples com meia, né, uma meia compressiva, né, já resolve os sintomas que ela está tendo. Bom, agora 1h26, Dona Maria, a senhora pode agendar a consulta lá no INCAR. E não se preocupe não que a forma de pagamento cabe no seu bolso, viu? Com aquele preço pequenininho que o Lely sempre diz aqui na nossa programação. Hospital INCAR. Pois não, doutor? Eu quero falar para ela, se ela quiser ir, né, eu vou dar uma cortesia de consulta para ela, para eu avaliar e ver a situação dela. Ela pode entrar em contato aqui, a gente... Aí, Dona Maria, que coisa boa. A gente combina lá, eu avalio direitinho e vejo o que é que ela precisa, viu? Pronto. Depois eu vou deixar meu contato aqui e ela... Pronto, Dona Maria, que coisa maravilhosa, hein? Olha, existe um ditado que quem não chora não mama. A senhora já viu esse ditado, Dona Maria? Tá aí, doutor Noel com coração gigante vai fazer essa cortesia para a senhora. Tem um ouvinte na ponta da linha para participar conosco no WhatsApp da Clube. Em nome da Labocenter, o seu laboratório de qualidade na rua Armando Tavares, 36314857. Responsáveis técnicos, doutor Fernando Andrade e doutor Bruno Andrade. Aqui a interatividade é sempre importante com o nosso público e mais um para falar conosco. Rose de Vazenda, gostaria de saber do doutor que eu tenho 50... Alguém ligando aí para o nosso WhatsApp acabou cortando o áudio. Vamos recuperar. 55 anos, né? E eu sinto muita dor nas pernas mesmo. Se isso pode ser criado por causa de problema de circulação ou pode criar também uma trombose? Por favor, me responda, por favor. E o que causa tanta dor nas minhas pernas? Aí, doutor. É uma boa pergunta, viu, Dona Rosa? Boa tarde. Assim, geralmente... dor nos membros inferiores está mais relacionado à compressão do nervo a nível da coluna lombar do que a circulação. Então, geralmente a pessoa tem algum problema ortopédico na coluna, né, que comprime o nervo que vai para as pernas, né, tem o nervo ciático, o nervo safeno, e essa compressão do nervo leva a esse incômodo, né, que não precisa ser só dor, às vezes é uma agonia, né. O paciente refere que é uma agonia, uma sensação ruim nas pernas, pode ser formigamento, pode ser cãibra, pode ser dor. Né? Então, e até essa compressão do nervo, como é o nervo que regula a quantidade de sangue que vai e que sai dos vasos, pode causar também inchaço. Né? Então, principalmente dor nos membros inferiores é causado por compressão no nervo. Aquelas pessoas que têm muitas varizes, ou pessoas que têm doença arterial, que é outro tipo de doença da circulação, também podem ter dor nas pernas, né? As principais causas hoje de doença arterial está relacionada ao tabagismo, né? Aquelas pessoas que já fumaram ou fumam, e ao diabetes, né? São as duas causas principais de doença arterial.
E doença venosa está mais relacionada às varizes. Então, se a pessoa tem muita varizes nas pernas, ela também pode ter dor nas pernas. Então, assim, a principal causa geralmente é problema na coluna, que está comprimindo o nervo. E a segunda causa pode ser circulatório mesmo. 1h29 na Bahia, seguimos aqui com o doutor Noel. Doutor, qual a relação trombose Covid? Covid que deixou um rastro muito, muito triste, muito ruim na história do Brasil e do mundo de um modo em geral, graças a Deus e à ciência. Agora a gente está podendo atravessar de forma mais tranquila todo esse processo. Mas quais os pontos aí de relação entre essas duas pautas? Bom, ótimo. Durante a pandemia, né, o Covid é uma doença nova para a gente, né, tem muita coisa ainda que a gente tem que entender dela, mas durante a pandemia a gente viu o aumento muito grande dos casos de trombose, né, e a gente começou a relacionar isso ao Covid, e a relação maior que tem do Covid com a trombose é a reação inflamatória que o Covid faz. Então a gente sabe que os marcadores da trombose eles estão muito juntos, assim, muito parecidos com os marcadores inflamatórios. Então, como a COVID ela causa uma inflamação generalizada, isso em algumas pessoas pode levar à trombose. Então, tem essa relação direta do COVID com a trombose. E, Felipe, a gente percebeu, né, e percebe em alguns pacientes uma trombose tardia ao evento do COVID. Então, algumas pessoas tiveram a infecção por Covid, passou aquele período, né, de reclusão em casa, né, que no início eram 14 dias, ficava 14 dias em casa, e assim, 45 dias depois, iniciou um evento trombótico relacionado ao Covid. Então, assim, pessoas que tiveram Covid, que porventura venham a ter inchaço, dor nas pernas, é bom procurar um profissional para uma avaliação. Olha, Consta Sampaio, parabéns, doutor Noel, você é nota 1000. Também participando aqui o doutor Jorge Frois, que hoje mais cedo esteve aqui no programa Bom Dia Cidade com Inácio Novo, falando sobre a importância da fisioterapia no pós-Covid. Está dizendo, esse doutor é fera, abraço meu irmão, é o que está dizendo aí o doutor Jorge Frois. E a Consta tem uma pergunta para a gente aqui no Facebook. Doutor Noel, muitas pessoas falam que não tomaram ou que não vão tomar vacina contra a Covid porque ela causa a trombose. Explica para a gente sobre isso. Eu tomei, inclusive, até a 4ª dose. É o que fala a Consta aqui no Facebook, doutor. Falando de Jorginho, Jorginho é um amigo pessoal de casa. Coisa um abraço, boa, né? Irmão. Hoje mais cedo ele esteve aqui no Bom Dia Cidade. Foi assistir a entrevista dele. Sim, em relação à vacina, né? Tá mais do que comprovado que a vacina ela mudou a história do Covid, né? Então a gente teve uma pandemia que muitas pessoas foram hospitalizadas grave, né? Ficaram em UTI e muitas morreram, né? E depois, vamos dizer assim, dessa onda inicial que começou a vacinar a população, a gente viu essa incidência, né? De novos casos diminuir drasticamente, né? E de internamento também. Se falou-se muito da relação da vacina com eventos trombóticos. O que eu posso te dizer hoje, dizer para todo mundo, é que não tem nada comprovado, né? A gente sabe que a vacina do Covid foi uma vacina feita às pressas, né? Mas que mostrou resultado, mostrou-se ser eficaz, né? E não tem nenhum estudo que mostre comprovação de evento trombótico por conta da vacina do Covid. Então, o recado que eu dou é que, sim, tem que ser vacinado todo mundo, inclusive as crianças e os idosos. Bom, agora 1h33. Olha, já começou a melhor liquidação de verão, liquidação roupa nova. O melhor da moda você encontra aqui. As melhores marcas, Aramis, Elos, Calvin Klein, John John. Para as mulheres, tem Morena Rosa, Lança Perfume, com até 50% de desconto. Aproveite aí a liquidação da roupa nova. Tem sempre uma perto de você. Lojas Roupa Nova, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, na praia de Barra do Gil, na ilha de Itaparica. Atenção para você que está vendo a gente agora, as ofertas que a Roupa Nova preparou neste início de semana. Para você que está vendo a gente agora, hein? Camisa da Coach, inclusive um material assim sensacional, de R$ 299 por apenas R$ 209,30. Ainda na Roupa Nova você vai encontrar também camisa polo acostamento de R$ 208,90 por R$ 104,90. E bermuda da Calvin Klein
com aquele preço especial. Roupa nova, tem sempre uma pertinho de você. Aproveite as ofertas da liquidação Roupa Nova. Nós seguimos na entrevista com o doutor Noel. A perguntar agora para o doutor, a gente segue aqui com essa entrevista falando sobre trombose. Quais os principais pontos, doutor, de avanço na medicina com relação ao tratamento dessa patologia, a trombose? O tratamento da trombose ele evoluiu muito nos últimos anos, né? Antes, eu digo assim, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, a gente só tinha anticoagulantes injetáveis para a gente usar com segurança e tínhamos medicações orais, mas que a dose mudava muito com o peso do paciente em relação à alimentação dele. Era muito difícil a gente ajustar a dose. E isso provocava um risco muito grande para o paciente, risco de sangramento ou risco de retrombose. Hoje, com as medicações novas, né, que a gente tem no mercado, a rivaroxabana, né, falando o nome da substância, para não falar marca, né, e a apixabana, isso mudou muito o tratamento da trombose. Então, são medicações seguras, né, em relação a sangramento e seguras também em relação à retrombose, que a pessoa tem a trombose de novo, né, e são medicações que a gente não precisa ficar dosando, né, no sangue para ver se ela realmente está fazendo efeito ou não. Para você ter ideia, as medicações anteriores a essa, né, há 10 anos atrás, a gente tinha que o paciente toda semana colher exame de sangue e mandar para seu médico para ver se a dose da medicação estaria fazendo efeito ou não e ser ajustado isso, né? Hoje em dia a gente não tem mais isso, né? As medicações, as novas drogas, elas não precisam ser dosadas, né? Independente do peso do paciente, se o paciente tiver 40 quilos ou 120 quilos, vai ser a mesma dose e elas têm eficácia. Né? Outra coisa que mudou muito e que tem ajudado muito são as meias de compressão. Então, as meias hoje elas têm uma tecnologia de uma compressão homogênea, né? O paciente tem a sua perna medida, porque a meia ela tem a medida, cada pessoa tem uma perna diferente, uma coxa diferente. Então, na hora que a pessoa vai adquirir a meia, a vendedora ela já sabe medir direitinho, né? Panturrilha, tornozelo, coxa, altura em relação ao solo. E na caixa da meia tem as medidas conforme o tamanho do paciente, que é igual ao sapato, né? Cada um tem seu número. Então, as meias de compressão hoje estão muito modernas e ajudam muito no tratamento de trombose. Olha, mais uma pergunta aqui do ouvinte. Boa tarde, Felipe, Elane. Boa tarde, doutor. Pergunta se, por exemplo, na família, alguém tiver câncer, se tem um tipo de exame para que a gente possa descobrir se a pessoa tem a possibilidade de, no futuro, desenvolver também essa patologia. A trombose, que ele fala. Não, questão de câncer. Por exemplo, tem alguém na minha família, mais ou menos isso que ela quis dizer. Alguém na minha família que foi diagnosticado com câncer recentemente. Um irmão, sim, um primo, o pai ou a mãe. A pessoa naturalmente liga aquele sinal. Poxa, será que isso pode chegar para mim também a um certo tempo? Entendo. A medicina trata dessa questão também? Existe um exame? A depender do câncer, né? Então, tipo, câncer de cólon. Vamos falar dos dois cânceres mais comuns. Câncer de mama e câncer de cólon, que é o câncer de intestino. A gente tem exames de triagem para detectar o câncer em sua fase inicial. Tipo, o câncer de mama é a mamografia, né? E o autoexame, né? A paciente mesmo se toca, vê se apareceu um carocinho, um nódulo palpável ou não. E fazer também a consulta frequente ao seu mastologista ou ginecologista. O câncer de cólon, também a gente tem exame de triagem, que é a colonoscopia, né? A colonoscopia naquelas pessoas que não tem caso na família, geralmente é feita a partir dos 50 anos, e pessoas que têm casos na família de câncer, né? Parentes de primeiro grau, tipo pai, irmão, fazem o exame mais precocemente, com 45 anos. Então, falando desses dois tipos de câncer, vai depender muito do tipo de câncer que ela está falando, a gente tem exames de triagem. Outro câncer, de próstata, né, é o PSA, e o exame de toque, né, que vai no urologista, o urologista toca a próstata e vê se ela está normal ou se ela tem alguma alteração. Então, dependendo do tipo de câncer, tem esses exames de triagem que a gente faz para achar o câncer na sua fase inicial. Olha, 1h38 na Bahia, bate-papo muito bom aqui com o doutor Noel. Inclusive, o assunto acabou tendo uma repercussão muito boa perante o nosso público ouvinte,
Isso é prova que fica com aquele gostinho de quero mais, para que em breve o senhor esteja de volta aqui com a gente. Em nome da Tecfogel, líder em climatização em toda a Bahia, preços imbatíveis e excelentes condições de pagamento. Acesse o Instagram, @Tecfogel, e Exata Contabilidade agora funcionando em novo endereço, na rua Viriato Lobo, ao lado da Códical Velha, próximo à Copa Educar. Mais um ouvinte aí para a gente encerrar o bate-papo com o doutor Noel Mendonça. Boa tarde, Lane. Boa tarde, Felipe. Oi, boa. Quem fala aqui é Helene. Estou aqui ligadinho ouvindo a entrevista que vocês estão fazendo aí com o doutor Noel. Eu só tenho a lhe dizer, doutor Noel, que eu quero lhe parabenizar, né, pelo excelente profissional que o senhor é, que minha mãe, ela precisou de um procedimento de varize e foi recomendada a lhe procurar. E hoje, graças a Deus, minha mãe fez os seus procedimentos e hoje, não só ela, mas como todos, nossa família, somos grata ao Senhor. E eu digo a Dona Maria que ela não vai se arrepender. Uma boa tarde a todos. Que coisa boa, né? Esse feedback que vem Helene, do nosso público. da Pindoba, e ela está falando da mãe dela, Maria Angélica. Parabéns, doutor. Oi, Helene. Obrigado aí pelas palavras. Um abraço à Dona Maria Angélica, viu? Eu sei sim quem é ela. E tem uma última pergunta aqui. A ouvinte Raimunda do São Benedito diz: boa tarde, Felipe, boa tarde, doutor Noel, Elaine. Eu gostaria de saber, o paciente que já tirou as safenas, se pode vir a ter problemas de trombose? Certo. Na verdade, as pessoas relacionam a trombose com problema de varizes, né? Então, assim, as varizes, elas fazem parte da circulação superficial dos membros inferiores, né? As varizes dos membros inferiores. E as safenas são veias que fazem parte desse sistema superior do membro inferior. O que acontece é o seguinte, as safenas dilatadas, elas podem causar tromboflebite, não trombose, né? A trombose, ela tem uma carga genética, e a pessoa pode desenvolver trombose tendo problema na safena ou não. E a trombose ocorre quando o sangue coagula nos vasos que estão dentro da musculatura. A safena é um vaso superficial e ela não tem a capacidade, mesmo estando bem dilatada, visível, de causar trombose. Ela pode inflamar, né, que é uma tromboflebite, que é uma doença benigna, autolimitada, que vai melhorar em alguns dias. Perfeita a explicação. 1h41, doutor, satisfação em poder lhe entrevistar pela primeira vez aqui na Clube. Espero que o senhor retorne em breve para que a gente volte a falar também a respeito de uma pauta que ficou aqui, que é o Centro de Feridas do Hospital INCAR, criado recentemente e que tem prestado um serviço de excelência perante a comunidade santo-antoniense e regional. Um abraço para o senhor, muita luz em sua trajetória e até breve. Eu que agradeço a oportunidade e estarei sempre à disposição para estar nessa casa. Obrigado. 1h42, nós vamos a um break comercial. Falando Alto volta daqui a pouco.